Olá você, salve, salve nação rubro-negra, está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo recebe a aprovação de Tite para fechar com grande nome do futebol europeu. Flamengo contrata ex-atacante do Atlético Mineiro. Flamengo pensa em contratar novo camisa 10 para fazer dupla com De La Cruz e nome já é divulgado. Torcida organizada do Flamengo envia ônibus com 40 voluntários e doações para o Rio Grande do Sul. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Em contato com a reportagem do Coluna do Fla, Rafael de Oliveira, presidente da Nação 12, informou que a torcida enviou um ônibus com 40 voluntários, incluindo enfermeiros, socorristas e bombeiros civis. Além disso, diversos donativos também foram mandados para o Rio Grande do Sul na manhã dessa terça-feira. A mobilização da torcida teve início quando uma das integrantes, Silvana, que é enfermeira, demonstrou o desejo de ajudar de alguma forma as pessoas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Foi então que o vice-presidente da Nação 12, Márcio Vieira, deu a ideia de levar voluntários. A partir do desejo de ajudar, os integrantes da torcida entraram em contato com uma empresa de ônibus e conseguiram o transporte a preço de custo. Isso porque, além da solidariedade, o motorista tem parentes no Rio Grande do Sul e, coincidentemente, saiu de lá para vir para o Rio de Janeiro. Com isso, uma corrente de auxílio foi montada. Após viabilizar o transporte e conseguir os voluntários, a torcida criou uma campanha por meio das redes sociais para arrecadar dinheiro para arcar com o custo da viagem. Toda ajuda era bem-vinda. A partir disso, a Nação 12 bateu a meta e, com o que sobrou, comprou itens para doar. Por fim, a Flamanguaça também juntou donativos e enviou junto ao ônibus da Barra Brava do Flamengo. Parabéns, moçada. Iniciativa muito legal. Jogando no Maracanã, o Flamengo não perde na Libertadores desde 2019. A última derrota foi no dia 3 de abril por 1-0 para o Peñarol. Naquela época, o Flamengo ainda era comandado pelo Abel Braga. De lá para cá, foram 23 jogos no estádio e uma performance invicta. Dos 23 jogos sem perder pela Libertadores desde 2019, o Flamengo fez 63 gols e sofreu 12, saldo positivo de 51 gols a favor. Além de um retrospecto amplamente favorável jogando a Libertadores em casa, o Flamengo tem um belo aproveitamento no Maracanã em 2024, porque em 14 jogos perdeu apenas uma partida. Em grande fase no Flamengo, o meia Lohan está próximo de ter o seu contrato renovado até dezembro de 2028. De acordo com o portal RTI Esporte, o novo salário do jogador vai chegar na casa dos R$300 mil por mês. O Lohan ainda vai ter aditivos de produtividade com bonificações por gols, assistências e jogos disputados pelo time titular do Flamengo. Além disso, ele vai receber um aumento na sua multa rescisória, que era de 50 milhões de euros para 100 milhões de euros, 556,5 milhões de reais na cotação atual, Antes de começar a ser utilizado pelo Tite, o Lohan já estava sendo acompanhado de perto por clubes como Manchester City e Arsenal, ambos da Inglaterra. Nas últimas horas, surgiu até um rumor de que o Barcelona viria atrás do meia e poderia envolver o Vitor Roque na operação. Mas o empresário do jogador, André Curi, desmentiu a possibilidade do seu cliente voltar ao futebol brasileiro agora. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, citou as centenas de postos de trabalho criados aí por conta dos jogos do Flamengo como argumento para convencer os clubes a não parar o Campeonato Brasileiro. O Edinaldo disse em entrevista ao GE que vai acatar a decisão dos clubes, mas que a CBF vai expor o contraditório da paralisação. Foi aí que ele deu o exemplo aí do Flamengo. Aspas, vou dar só um exemplo do que acontece quando o Campeonato Brasileiro para. No Maracanã, principalmente quando joga o Flamengo, que tem uma média de público muito alta, emprega ali no momento 1.200 pessoas ou mais.
Essas pessoas não estão na folha de pagamento do clube, mas fazem o seu trabalho e recebem ali a sua cota. Com essa cota dão sustento às suas famílias e ele sai dali e vai no supermercado comprar os alimentos para que as suas famílias não fiquem com fome. Temos que olhar por essa ótica também. Muita gente depende do futebol, afirmou lá o presidente da CBF. Em 2020, durante a paralisação do futebol pela pandemia, o Flamengo teve que doar cartões de alimentação para cerca de 900 ambulantes do estádio que viram seus trabalhos afetados pela ausência de jogos. Dessa vez, o Flamengo, ao lado do Palmeiras e do São Paulo, são os únicos clubes que se posicionaram publicamente contra a paralisação do Brasileiro por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. O trio ofereceu como alternativa o uso de suas instalações de treinamento e seus estádios para clubes gaúchos, enquanto não puderem voltar a treinar e jogar em casa. A CBF marcou para o dia 27 de maio uma reunião sobre a paralisação total do Brasileiro. Até lá, deve manter adiados apenas os jogos de Grêmio, Internacional e Juventude. E nessa mesma vibe, nessa segunda-feira, a Liga Forte União, composta por 11 clubes da Série A do Brasileirão, tomou uma decisão unificada em favor da paralisação imediata do campeonato, que deverá durar até o dia 31 de maio. Essa medida foi considerada necessária devido às intensas chuvas que têm afetado o Rio Grande do Sul, gerando uma situação de calamidade pública. Os clubes envolvidos nessa decisão incluem Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Botafogo, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude e Vasco. A necessidade da interrupção do campeonato ainda aguarda a aprovação da CBF, que marcou a reunião para o dia 27 de maio. Nessa data, o Conselho Técnico da Série A vai debater e votar a questão. Contudo, o processo de decisão enfrenta incertezas, principalmente devido à ausência de uma regra clara sobre a necessidade de maioria simples ou unanimidade para aprovação da paralisação. Além disso, existe uma divisão de opiniões dentro do bloco da Libra, outra associação de clubes brasileiros. Enquanto o Grêmio, Atlético Mineiro e Bragantino apoiam a paralisação, outros nomes como Palmeiras, Flamengo, Bahia, Vitória e São Paulo são contra a paralisação. O Corinthians manifestou apoio à interrupção do campeonato, destacando a complexidade e as divergências entre os clubes brasileiros. Enquanto isso, a cúpula da CBF se encontra na Tailândia, participando do Congresso da FIFA, onde será votada a sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. O Brasil, considerado favorito na candidatura, compete com uma proposta conjunta de Alemanha, Holanda e Bélgica. A decisão da Liga Forte União de pedir a pausa do campeonato reflete uma preocupação crescente com as condições climáticas adversas e seus efeitos sobre a segurança dos jogadores e torcedores, além de uma questão de justiça de competição. A situação exige atenção imediata e decisões rápidas da CBF, considerando os impactos significativos na programação do campeonato e nas operações dos clubes. Conforme informação do portal Flabase, o Flamengo acertou mais uma contratação para as suas categorias de base. Trata-se do atacante Isaac, de 18 anos, que defendeu o Atlético Mineiro na última temporada e assinou contrato para reforçar o sub-20 do Mengão após passar por um período de avaliação. O Isaac recebeu propostas do Grêmio e do Sport ao deixar o Atlético Mineiro, mas optou por realizar testes aqui no Flamengo. Segundo o portal, gols e destaque nos treinamentos com a equipe fizeram o clube apresentar uma proposta de contrato de formação de 3 anos. O vínculo vai até o final de 2026, quando o jovem vai completar 20 anos. Não vai poder mais jogar na base e um novo acordo vai ter que ser feito profissionalmente. A contratação do jovem teve o papel fundamental de Vitor Aurélio, coordenador de captação do Flamengo e que trabalhou com Isaac no Atlético Mineiro.
A estreia do Isaac pelo Flamengo pode acontecer justamente contra o seu antigo clube. Nessa quinta-feira, às 21h30, os garotos do Ninho visitam o time mineiro pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Com 2 vitórias consecutivas na competição, o mais querido está se recuperando após o início ruim e tenta se aproximar do topo da tabela. O time tem 9 pontos e está na 8ª colocação. Mais uma vitória sobre o Atlético Mineiro pode resultar no ganho de até 4 posições e o 4º lugar ao fim da rodada. Vale lembrar que o Flamengo tem um jogo a menos que alguns dos seus concorrentes na tabela, já que o jogo contra o Grêmio foi adiado em função do desastre natural que atinge nossos irmãos no Rio Grande do Sul. Agora eu tenho um pedido pessoal para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, se você gosta de mim, então me ajuda a continuar esse trabalho. Não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, muito obrigado. O Flamengo está de olho em um jogador do futebol europeu para a próxima janela de transferências do futebol brasileiro. E o nome dele foi sugerido pelo técnico Tite. Conforme repercutido pelo portal RTI Esportes, o Tite vem sugerindo alguns nomes para o Flamengo e um deles é o do lateral esquerdo Alex Sandro, da Juventus da Itália. Já especulado no início dessa temporada, ele voltou a ser uma opção real para a lateral esquerda em meio aos rumores de uma possível venda do Ayrton Lucas ao futebol europeu no meio do ano. Porém, o Flamengo vai ter algumas fortes concorrências. No futebol brasileiro, por exemplo, o São Paulo aparece como um dos grandes interessados no lateral. O Alex Sandro está em reta final de contrato com o clube de Turim e não vai renovar. Ele que na atual temporada do futebol europeu já jogou 17 partidas. Vale lembrar que o Alex Sandro tem 33 anos, completados em janeiro. Já fez 40 jogos pela seleção brasileira com 2 gols. Foi convocado novamente pelo Dorival Júnior para disputar a Copa América. Tem 1,81 de altura, é um lateral esquerdo de origem, mas também pode jogar de meia esquerda ou até mesmo de zagueiro. Tem contrato com a Juventus até 30 de junho de 2024 e o seu passe está avaliado em 2 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você acha que seria uma boa a contratação do Alex Sandro para o Flamengo? Coloca aí! Entendendo as necessidades da equipe na temporada e buscando atender aos pedidos do treinador Tite, o Flamengo tem alvos definidos para a próxima temporada. O lateral esquerdo Gabriel Fuentes ganhou força internamente na equipe, mas nenhuma proposta ainda foi realizada. De acordo com informações do jornalista gringo Andrés Rolón, o Flamengo está monitorando Jorge Mora, que é um meia ofensivo que atua no Sol de América do Paraguai e está perto de assinar com a equipe. Entretanto, o jornalista revelou que outras equipes no mercado nacional demonstraram interesse na contratação da jovem promessa. Clubes de Portugal e da Holanda monitoram a situação do jogador de perto, buscando aí a sua contratação também. O Jorge Mora ele tem apenas 17 anos e foi um dos jogadores paraguaios que se destacaram na última Sul-Americana da categoria. A intenção da diretoria é deixar tudo alinhado para quando a janela abrir em julho, as negociações estejam bastante avançadas. Vale destacar que o Jorge Mora é um meia esquerdo paraguaio de 17 anos, faz 18 em julho, tem 1,68 de altura, também pode jogar de meia direita e, segundo a imprensa paraguaia, é um jogadoraço. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!